Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão com o Impacto Esperança, com esperança além da crise. Esse é um projeto da Pastoral do Campus Unasp São Paulo e nós estamos aqui justamente conversando e falando sobre um capítulo extremamente importante. O capítulo 6 vem trazendo pra gente um contexto de esperança. Qual que é a importância disso e o pensamento disso? Eu estou aqui com o pastor Robson Aleixo, pastor Flávio Salcedo e também o pastor Roberto Conte. E eu começo justamente falando sobre um escritor romano, que era o Plínio Velho, que ele chega com uma declaração. E a declaração dele é: a esperança é a coluna que sustenta o mundo. E a minha pergunta é, pastor Conte, por que a esperança é tão importante assim para dar sustentação para a nossa vida? Bom, se a gente for olhar o ser humano, todos nós aqui somos motivados por um significado, um senso de significado, de valor, de sentido. Nós precisamos de sentido. A vida não se vale se ela não tiver um significado e um sentido. Essa é a busca de todo humano, desde quando você é pequenino você está nessa busca. Curiosamente, essa busca prescinde em mim e em você que, se eu estou tentando buscar o meu significado, eu estou na esperança de encontrar. Esse é o combustível que o Plínio vai colocar para essa realidade. Então, em alguns casos, esse é o sentido de você ir, de você seguir. A esperança é essa proposta de você vá buscar. Mas em algumas questões ele fala assim, não, calma, você ainda não percebeu ainda, é melhor você ficar. E tem a ver com você ficar e tem a ver com você seguir, tem a ver com movimento na vida. E a esperança é esse combustível para mim e para você, para nós buscarmos um significado para a nossa história. E sem esperança, você não consegue se olhar, você não consegue nem se entender onde você está, você não consegue perceber de fato aquilo que acontece com você. Então, a ideia de esperança para nós está diretamente ligada à busca de significado, que todos nós queremos, desde pequeninos. E, claro, essa busca prescinde de você ter esperança, ter algo por que esperar, ou algo por que você buscar. Então, é interessante esse movimento que é pedido para mim e para você. E é interessante que quando a gente vai olhar isso, ninguém melhor do que família para mostrar isso para nós, em trazer para mim e para você a ideia de esperança. Porque esse é o esforço de um pai e de uma mãe quando ele vai cuidar, organizar a história de um filho. E o filho olha para essa realidade, esse amor aqui que ele não consegue devolver agora, talvez no futuro, e mesmo assim nunca vai conseguir devolver isso para o pai e para a mãe, ele projeta isso para a realidade futura. Então ele tem esperança de que a vida continua, a realidade vai continuar. Então a perspectiva é de ele também jogar para frente isso. Só que a melhor forma de conduzir a gente em por que temos esperança, eu acho que você vai expor para nós aí. Tem a ver com o livro, né? Tem a ver com o que é escrito. A cultura ajuda a gente nessa de ser uma cultura de esperança, mas também a realidade para nós fica através de o que melhor conduz a gente a essa perspectiva. O que induz as famílias à história e por que esperar as coisas. Sim. Porque um monte de gente esperou muita coisa. Mas a gente percebe que é literatura a melhor forma da gente buscar e entender e querer esperança. Sim, e aí surge essa pergunta. A gente entende que esperança é extremamente importante, é aquilo que nos movimenta, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber em um mundo que ele é tão caótico de terremotos, de tantas outras coisas, de doenças, de tantas situações que às vezes vão afetar o ser humano, que às vezes parece que a gente pode ter uma base na qual a gente pode ter essa esperança? Existe uma base para isso? E essa é a pergunta que eu faço pro pastor Robson. Pastor Robson, existe uma base na qual a nossa esperança ela deve se basear, estar solidificada? Eu definiria esperança como a supremacia da crença, porque a boca do Senhor o disse. Há uma contraposição bíblica de maneira metafórica em alguns momentos em que o mundo é passageiro, é o mundo visto, e o mundo que não passa é o mundo do ouvido, é o mundo que se ouviu. Nós falamos em um capítulo da fé. A fé é crer sem ver, mas não significa que era crer sem ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Então, nesse sentido, é associado aos olhos aquilo que é perceptível sem aprofundamento. Então, eu vejo guerras, eu vejo terremotos, eu vejo maremotos, eu vejo doenças e não há tanta escolha nisso. Agora, quando eu ouço pela palavra, quando eu leio pela palavra que há um mundo perfeito por vir, que há uma restauração de todas essas coisas, o que a palavra não forma para mim diante dos meus olhos, mas ela forma solidez dentro da minha mente.
E o que a palavra formou na minha mente é superior à efemeridade dos que os meus olhos estão vendo. Em outras palavras, que a gente tem esperança quando a gente coloca a crença como mais sólida, e isso é divinamente inspirado, do que o que os olhos estão vendo. Porque os que os olhos estão vendo vão passar, mas aquilo que a palavra constrói e revela é o mundo que não vai passar, e esse mundo é perfeito. E essa literatura, essa ideia que a Bíblia apresenta, ela justamente vai jogar para essa esperança ter um foco específico? Alguém? Um ser? Ou essa esperança é uma esperança... Essa perspectiva que a gente colocou aqui da Bíblia, da palavra de Deus... Ela não é abstrata, ela não é mística, ela não é etérea. É uma pessoa, de fato. E uma pessoa, e o que diz dessa pessoa é que ela tem o controle da história. Então a gente não está esperando um evento ou mais um evento. Nós estamos esperando um encontro ou o aprofundamento de um encontro que já aconteceu. Eu vou encontrar mais profundamente, mais amplamente, como diz Paulo no final do capítulo 13 de Coríntios, mas eu já encontrei a palavra dessa pessoa. Essa pessoa é Cristo. Cristo como aquele que controla todo o processo, que controla a história, que da sua alta e calma eternidade tudo contempla e nada lhe escapa. E com essa esperança em mente, a gente começa a entender que ela não vai nos decepcionar, mesmo com realidades que a gente às vezes passa, que é a ideia de que todo mundo em algum momento vai morrer. Então, como que a esperança nesse ser, em Deus, em Cristo, e ter essa esperança que é extremamente importante, pode fazer a gente olhar para a perspectiva da morte, que é algo que a gente olha e fala, e todo mundo vai passar por isso aí em algum momento. Pegando um pouco do que o pastor Conte e o pastor Aleixo mencionaram, a esperança ela serve para a gente sobreviver ao que a gente está passando agora. Então, a gente pode estar em vida e tá passando por um monte de problema, mas a esperança ela nos ajuda a olhar além. Mesmo que a gente tire assim, esse panorama espiritual, a esperança é o que nos motiva a viver esse dia e deitar na cama, acordar amanhã e seguir fazendo o que a gente tem para fazer. Só que a Bíblia ela nos apresenta alguns pontos bem importantes com relação a isso. Então, a gente tem uma esperança que deve conduzir as nossas ações e as nossas atitudes, influenciando o nosso conjunto de crenças, a maneira pela qual nós devemos viver, apontando para Cristo, né, como a concretização de toda essa esperança. Só que, como você mencionou, pastor Olive, a gente tem a questão da morte. E vai chegar um momento em que a morte ela é a derradeira quebra dessa esperança. A gente poderia dizer assim. Ou seja, cara, morreu, acabou. Até Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele fala, olha, onde a vida é a esperança. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Ele menciona isso. Só que quando a gente junta todos esses pontos, né, da utilização da esperança na nossa vida, da presença da esperança concretizada nessa palavra, apontando para Jesus Cristo como a consumação final da esperança, tem um texto, um versículo que eu acho que exprime muito bem tudo isso, junta tudo isso, né? Que vem através da palavra, que é lá em João, está presente em João 11, capítulo 11, versículo 25, que é o próprio Jesus falando o seguinte, olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, se a gente tem esperança em Jesus como o personagem através da história, que conduz essa história e que vai solucionar o problema, inclusive da morte, mesmo que a gente morra, é passageiro. Ele vai solucionar, ele já solucionou, e a gente pode ter a esperança, mesmo que ocorrer esse acidente de percurso, que é a morte, tá garantido pra gente que a gente vai ter uma nova vida. E a esperança que Deus oferece pra gente não é uma esperança da gente viver eternamente no mundo de problemas, mas assim chegar num lugar, chegar num momento onde os problemas, o pecado, conta, dívida, boleto, acordar cedo para pegar ônibus para o trabalho, não vai ser mais um problema da nossa vida. Mesmo que a gente acabe morrendo ao longo desse processo, ele não é o ponto final. Tem uma esperança que vem no futuro. E isso é muito, muito profundo. Mas pensando nas pessoas que agora estão aqui, que podem olhar para toda essa perspectiva e aprender com aquilo que a gente está falando, qual que seria o último dedinho, a última gota que vocês colocariam, cada um de vocês, com relação à esperança, não somente no amanhã, não somente no que irá acontecer, mas naquilo que nós já estamos experimentando nessa relação com Deus? Pastor Conte, último dedo de... Olha, pessoal, eu quero que você tenha a esperança de que a eternidade vai voltar para você de novo. Eu sei que no seu coração, e veja, até Freud fala disso, né? No nosso inconsciente não existe o fator morte. Não existe morte no inconsciente. Para nós, a morte, no nosso mais intrínseco pensar e viver,
ela não existe. Por uma razão simples, a gente não entende essa questão de morte. A gente não aceita isso. Isso não é normal para nós. Não é aceitável. Mas o texto bíblico vem falar exatamente disso para mim e para você. Se você tivermos esperança nessa eternidade que o pastor Flávio Salcedo falou pra gente aqui, eu espero que você consiga enxergar diferente a sua história. A que você tá vivendo, a que você deixou e abandonou, e acima de tudo, o final da sua história também. Porque ele não vai ser só um final. Ele vai ser apenas uma pausa. E a esperança e a eternidade vai te abraçar. Mas eu quero que ela te abrace hoje. É o que eu proponho pra você. Que a esperança da eternidade venha pra você e te abrace hoje. Pra você olhar pro futuro e mesmo através da morte você enxergar a vida que Deus tem pra você. Amém. Pastor Robson. A esperança consiste também em saber que o plano não é nosso. O plano foi construído por um ser genial e infalível. Então Deus não erra. Ele não erra na minha vida, ele não errará na sua. Então tudo que Deus pensou para a sua vida, ele colocou neste plano, inclusive suas falhas, seus erros, seus fracassos, e criou uma provisão para isso. Portanto, não é a nossa capacidade de vencer, mas é a dele de nos fazer herdeiros. Herdeiros não conquistam, herdeiros têm um pai. Pastor Flávio. Eu quero que quem está nos ouvindo pense no paradoxo do ônibus. O paradoxo do ônibus diz o seguinte: você está na parada de ônibus, você está esperando o ônibus. E você já deve ter passado por isso, de ter ficado muito tempo esperando o ônibus que você queria. E daí, em um determinado momento, o ônibus acaba vindo. E você pega o ônibus e vai até o seu destino. O paradoxo do ônibus diz o seguinte: quanto mais você espera, menos você vai ter que esperar. Então, se a gente entende esse contexto da nossa vida aqui, da esperança como uma espera por uma resolução final dentro desse plano divino, da volta de Jesus, da nossa salvação, da nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre todos os problemas que nós temos, saiba que, mesmo que pareça que está demorando para Jesus voltar, para a nossa esperança ser concretizada, se lembre do paradoxo do ônibus: quanto mais você espera, menos você vai ter que esperar. Então, saiba que a sua espera em direção a essa esperança está cada vez mais próxima de se concretizar. Não se esqueça disso. Muito bom. Amém. E é isso aí que a gente gostaria que você hoje levasse. Leve essa esperança e viva com essa esperança. Não somente para si, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Nos vemos nos próximos momentos.